Agora, assim, a corrida tem ficado muito popular, né? Tem crescido muito o número de corredores e muitas pessoas estão saindo do sedentarismo, começando com a corrida. Você teria, assim, 3 dicas básicas para a pessoa que está assistindo a gente agora e está começando a correr? Ó, eu não sei se são dicas, mas eu sei que são perrengues que a gente consegue evitar. Por exemplo, é muito comum, chega muito pra mim, pergunta principalmente no Instagram. Poxa, eu não consigo correr 10 quilômetros. Todo mundo consegue correr 10 quilômetros. O que tá errado é a sua intensidade, a sua relação volume e intensidade. Você pode trotar os 10 quilômetros, mas você pode acabar. E aí você pega erros do tipo, o cara vai com um amigo, o cara vê é tipo um pitbull, quando você vê o outro, o cara tá andando normal, passou correndo alguém, ele fala, pô, vou buscar. E vai. Essas coisas que são erros clássicos de 99% quem tá começando. Aí ele acha que ele não consegue, nunca vou conseguir. Ele só tá com a intensidade errada. Então, primeira coisa, procurar alguém que consiga dar uma luz com relação à intensidade. Pode ser percepção de esforço. Cara, se você começa a correr, você quer correr 1 hora, beleza. Começa a correr, começa a falar. Se você não conseguir começar a falar, já diminui um pouco. Não vai ser o treino da vida dele, não vai ser marca de performance, mas ele vai completar o Sim. volume. Aí, segundo ponto, erro clássico, errar na progressão. O próprio nome já fala, progressão, progredindo. Pô, o cara que tá correndo faz 2 semanas quer correr uma prova de 5 quilômetros. Não é uma distância gigante, não é. Mas só do cara tá lá, ele já vai aumentar os parâmetros fisiológicos. Ele vai largar que nem um papaléguas. Ele não vai conseguir, por N motivos. Ele tá descondicionado, ele não tem ritmo de prova. Então, assim, e aí você pega os próprios treinos. Eu quero correr 5 quilômetros em treino. Tá, mas então por que que em vez de você correr 5 quilômetros, já que você não consegue correr, vamos começar a fazer intervalados. Faz, por exemplo, 4 tiros de 1 quilômetro. Uhum. Só que dá, sei lá, 500 metros de recuperação para você andar. Começa a colocar isso, a intensidade, pega o volume que você sonha, começa a fracionar ele até você chegar lá. E terceiro, a alimentação. Então, assim, pô, eu vou dar um exemplo. Ibirapuera. O que você vê, à tarde, principalmente, que não tem ninguém. O que você vê de gente sentado, pálido, passando mal com hipoglicemia é absurdo. É da bicicleta, é da corrida, caminhando. Uhum. E aí você entra aquela pessoa, nossa, eu preciso perder peso, né? Então eu não vou comer. Vou fazer. E vou correr. Não tem nenhum sentido. E aí, as 3 dicas básicas. Comer, pegar o que você sonha e começar a fracionar isso em distância. E você vai chegar lá um dia, fica tranquilo. E, meu, achar alguém que te ajude com a intensidade. É batata. Perfeito. As 3 dicas de ouro, Algo hein? que, Oh, indo nessa linha das curiosidades aí, algo que sempre me perguntam também, relação musculação, treinar até a falha e aeróbico. Antes ou depois do treino de força? Isso dá pra gente também trazer pro CrossFit, né? Que o dá. pessoal sempre pergunta, ah, corro antes ou depois, faço WOD, não faço WOD. Então, essas duas perguntas é batata. Sim. Ajude-nos, esclareça para esse povo. Primeira coisa, treinar até a falha. Essa pergunta só é válida se a pessoa tem condicionamento. Por exemplo, rabdomiólise. É um problema do CrossFit no final de ano, por exemplo. Rabdomiólise, sempre que a gente, para quem não conhece, rabdomiólise é o excesso de enzimas. A gente tem alguns prejuízos por conta, geralmente, de um alto volume. Volume que eu digo é muitas repetições, muitos exercícios, muito tempo de treino. É, Se eu não tenho condicionamento, a falha nem é discutível pra mim. Eu não tenho que chegar até a falha. Chegar até a falha sem técnica, eu vou ter lesão. E vou aprender o movimento errado. E vou replicar ele várias vezes errado. Agora, eu sou alguém treinado. Por exemplo, CrossFit, o cara chega na falha 4 vezes no odd. Um exemplo. O cara pá, 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 derrubou a barra no chão, recupera, pega de novo, pá, 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 mais 3. Ele faz uma falha 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tá? Para hipertrofia, a falha, a gente tem muita discussão ainda. A gente sabe o quê? Próximo da falha. Próximo da falha é certeza. O bodybuilder vai falar pra você, é até a falha. Quase todos. Meu, vai até o limite, tá? Mas também ir até o limite todo dia, ninguém consegue. Você falou, cada dia a pessoa vai ter um limite. Então a falha de hoje pode não ser a mesma falha de amanhã. Se eu for até a falha, legal. Vamos lá, vamos supor que a falha realmente seja o melhor. A alimentação dobra. Porque a falha vai te dar uma fadiga neuromuscular, ela vai te trazer alguns aspectos ali de fadiga que eu tenho que ter alimento para me recuperar. Então a falha, primeiro, se eu não sou treinado, aprende a treinar,
progressão de carga, aí você pensa até a falha. Agora, tem gente que treina há 10 anos na academia e não tem resultado. E você vê, conversa com ela, pega a anamnese e fala, ela treina muito abaixo da falha. É o treino fofo. O treino fofo. Aí você coloca a falha para ela sentir e ela vai ter, naquele momento ela vai ter mais resultado. Só que não é uma fórmula, tá? CrossFit falha é comum, é a coisa mais comum que existe. Na musculação não é tão comum. Agora, para hipertrofia, eu diria próximo até a falha. Por exemplo, o que gera mais hipertrofia? 6 repetições ou 20? As duas, desde que seja próximo da falha. Agora, o problema é eu falar até a falha é o melhor. Quem conhece a sua carga, né? Tem pessoas que não vai ser melhor. O cara que não dorme e não come, eu não iria até a falha. Agora, um cara que tá extremamente motivado, com ergogênico, por exemplo, com comida, com recuperação, cara, esse cara é outra pessoa. Ele tem uma outra pegada. Então, a gente tenta dar uma resposta simples para um negócio que é extremamente complexo, né? E o outro, colocar cardio com força, né? Cardio com força. Que vem antes ou depois. O que você Envolve prioriza? Que aí a ideia é perda de gordura? Ou ganhar hipertrofia? O que? O cardio? Esse cardio com musculação. Tem gente que faz pra hipertrofia, não sei porquê, tá? Quer dizer, eu sei, é aquele argumento, poxa, eu tenho que melhorar a minha recuperação. Mas o treino de força já te ajudaria com isso. Treinar força não é um dia. Aquele cara que treina força durante um ano, ele vai melhorar a recuperação dele. Mas tudo bem, vamos lá. O cara que quer ganhar hipertrofia e quer colocar cardio, que coloque pouco. Então, que seja um estímulo somente para você conseguir realmente melhorar a recuperação. Mas o objetivo principal aqui, o que dá eficiência, é perda de gordura. Boa. É o que mais se faz. E aí, o que a gente sempre prioriza? O que a gente sempre fala? O que você prioriza? Pô, vou dar um exemplo. Treino de perna. Se eu colocar 1 hora de cardio antes do treino de perna, não vai dar bom. Não tem porquê. Então eu tenho que priorizar o treino de perna. Agora, sei lá, eu sou mulher e eu quero priorizar o treino de perna, mas amanhã é treino de superior. É um caso que você pode colocar o aeróbio, se for uma estratégia, antes do membro superior. Mas não um treino de perna. Agora, o que é importante? Primeiro, você vai colocar cardio junto com força? Alimentação, glicogênio principalmente. Tudo bem, eu vou fazer a força antes, depois o cardio, para eu não atrapalhar o meu ganho de massa muscular e perder gordura. Só que se você ficar os 2 treinos juntos, vai ser 2 horas de treino, 2 horas e meia de treino. Isso sem alimentação. Esse é o padrão que a gente usa numa planilha de CrossFit, exato, por exemplo. Isso sem alimentação para ganho de massa muscular, cara, você nível síntese proteica, não tem como. É 2 horas e pouco de treino. Então, já entra, por exemplo, agir com um pré-treino, um intra-treino. Vale para essa pessoa. Pô, hoje em dia eu escuto coisas do tipo, cara, eu não posso comer depois do meu aeróbio porque eu perco aquele efeito da lipólise, que é a queima de gordura, a quebra de gordura. Não é importante isso pra gente. É importante 24 horas. Então, o que é importante? O que é melhor? Cardio ou força, antes ou depois? O que você prioriza? Eu priorizaria sempre carga. Vai pra musculação, vai pro CrossFit, faz pesado. Esse é a minha prioridade. Depois você faz o seu cardio. E se for na sequência, cara, eu colocaria principalmente carboidrato e aminoácido. Entre um e outro. Entre um e outro. Então qual é a forma de deixar isso melhor? Ou dar 6 horas de intervalo entre um treino e outro. E comer, é importante. Alguns trabalhos falam você fazer um num dia e o outro no outro dia. Só que qual que é o problema? Imagina assim, eu vou fazer perna hoje. E amanhã eu faço um estímulo volumoso de treinamento na esteira. Ou intenso. Eu vou fazer um HIIT de maior volume. Minha perna fadigou hoje e amanhã. Então eu posso ter essa estratégia, ou eu posso colocar os 2 no mesmo dia com intervalo entre um e outro, comer nesse dia, e no outro dia recuperar 100% com o superior. Eu vou ficar o dia inteiro falando sobre isso. Mas, tem muita estratégia. Colocar o cardio no dia de superior. É uma ótima estratégia. Só que pro CrossFit não é emagrecimento, né? O cardio pro CrossFit tá tendo muito questão a performance, certo? Exato. Eu acho que vai entrar a mesma questão. Pô, o cara quer melhorar o back squat dele, quer melhorar o front, quer melhorar qualquer coisa de perna. O cardio não vai ajudar ele naquele momento, em nada, né? Eu tiraria desse dia. Se for possível separar a sessão entre 3 horas dentro do dia, seria o estado ideal. Como a planilha geralmente é mais de uma algumas vezes. Normalmente eles fazem 2 sessões, né? Os atletas estão fazendo planilha. E claro que assim, aquilo que for ficar
no pós, você nunca vai conseguir dar a mesma qualidade. Dentro do mesmo Não- É tempo. isso não que tem eu ia como, comentar. né? Vai ser Psicologicamente é bom deixar pra depois o que é mais leve, né? Aquilo que você não tá esperando tanta resposta. Então, assim, do que você tá esperando uma melhor resposta? Ah, eu quero melhorar a cardiovascular. Então, você vai fazer o cardio primeiro, se o seu objetivo é esse. Ah, não, eu quero hipertrofia. Então, o que que você tá esperando uma resposta maior? De hipertrofia? Então, treino de Exato. força tem que vir antes, né? Até porque o CrossFit tá na fase de se perguntar o que é melhor pro CrossFit. Ai, O tá uma cardio bagunça. HIIT ou o cardio longo? Ou o cardio contínuo, por A exemplo. gente vai nadar, a gente vai... O que que a gente vai fazer? É Então, melhor assim, acabar com a modalidade. Tá logo. Vamos resetar? Hoje o que eu vejo os atletas usando bastante, que vai falar com muito mais autoridade do que eu, depende pra que campeonato que ele tá querendo Tem isso performar. também. né? Ainda As tem essa características, variável. é. Cada campeonato tem uma Por exemplo, se característica. eu tenho um atleta que tá focado no torneio CrossFit Brasil, ele precisa nadar, porque eu sei que vai ter natação. Ele precisa correr, porque é bem provável que, dependendo da estrutura, a gente já sabe onde vai ser a competição, vai ter uma corrida mais longa. Teve TCB que já teve corrida de 5 quilômetros. E depende muito. Então, assim, é uma Só que a gente competição sabe que que é a valência mais forte é a força no TCB, né? Exato, a gente sabe que esse atleta, normalmente os atletas que são campeões do TCB são atletas mais pesados, são atletas maiores, tanto no feminino quanto no masculino. Já a seletiva, que é o que te leva para o TCB, é o contrário. Né? Normalmente é característica dos atletas que são campeões ali, fora aqueles que a gente sabe que sempre vai classificar, mas beneficia mais atletas mais leves, né? Não tem corrida, normalmente. Dificilmente tem uma carga máxima, é sempre um complexo. Então, acho que cabe ao profissional também entender um pouco do que ele está trabalhando. Então, assim, é o que você está fazendo muito bem. Você não tá trabalhando mais tanto com CrossFit, você tá muito mais agora, né, falando muito mais de ciclismo, de corrida, muito mais no endurance, e é o que você tá vivendo também. Sim, E sim. o treinamento de força. Então, o trabalho é outro, né? Fica um trabalho muito mais assertivo. Exato. Por você tá vivendo ali o esporte, né? Isso é muito importante também, né? Quando chega pra mim alguém do CrossFit, é pra falar de musculação. É Ou um complemento. eu tô vendo, acho que vocês podem falar melhor do que eu tô vendo uma crescente de pessoas do CrossFit começando a correr, Muito, né? Muito, E eu acho que até em muito. provas, né? muito. E eu acho que tem tudo a ver, só que aí de novo vai entrar aquela questão. Então, o CrossFit, cara, as pessoas, o CrossFit é um esporte. Ponto. O CrossFit não se adapta a ninguém. O CrossFit é um esporte soberano. O treino de CrossFit é pro CrossFit, ponto. Me pergunta, poxa, eu sou lutador, posso fazer CrossFit? Pode, mas o CrossFit é um esporte. Sou corredor, o CrossFit é um esporte. Imagina o cara chegar pra você e falar, pode mandar o treino hoje que eu tô com corrida pra amanhã, eu queria que você fizesse treino diferente de sala? Ela fala, não, como assim? Não tem sentido. Então eu acho que a gente tá na fase do CrossFit agora de entender, pô, o cara quer correr uma prova de 5K, o cara do CrossFit corre de, fácil e bem. Ele corre fácil e bem, rápido. Vai correr, vai 10K, e assim ele vai subindo. Agora, o cara quer melhorar o desempenho dele pro CrossFit, não quer ser um corredor. O quanto eu tenho que chegar de volume pra isso? Já é menos alto do que o cara que quer correr 10 km, por exemplo. A gente tem que ver os próximos capítulos pra isso. Tem o pessoal que tá correndo, falando em meia maratona já e faz CrossFit, eu acho fantástico. Só que tem uns também que param de fazer o CrossFit pra começar a ir pra corrida, diminui muito, como o próprio Sanches fez pro triatlo. Então a gente tem, ainda espero ver pessoas que tentem ir até o máximo do CrossFit, só que colocando, por exemplo, um esporte de endurance em segundo plano ou do lado. A gente não tem isso ainda, tem poucos casos, como você mesmo falou. Eu acho que dá, mas cara, é sofrido. E é muito difícil, Gustavo. A gente até coloca na planilha a parte de endurance, de corrida, mas muito mais numa base. Vou colocar pro cara correr 10, 15 quilômetros. O intervalado corre, mas Junto funciona. num específico, próximo de uma competição alvo dele, sem chance. São treinos que eu não vou pôr passam um muito volume de de 30 corridas no meu atleta. Não tem porquê. O intervalado funciona. Exatamente. As pessoas às vezes pensam, um exemplo, um mito muito comum na musculação. Eu tenho que fazer esteira por 1 hora para queimar gordura. Quando eu faço o intervalado, os meus primeiros tiros, tentar falar de uma forma simples, vai. Nos meus primeiros tiros, eu utilizo o ATP-CP, que é uma fonte rápida de energia, e o carboidrato tocado. Só que vai passando os tiros, eu começo a utilizar menos carboidrato e mais gordura. Então, por exemplo, é possível fazer uma prova de 5 km sem nunca ter corrido 5 km. Eu tenho vários casos desse, mas o cara fazia os intervalados. Agora 10, 15, não, mas vou pegar de 5. Então, assim, o cara que quer melhorar no CrossFit, ele tem que fazer 10 quilômetros, 5. O intervalado já cumpre isso. Por mais que ele vá fazer 5 quilômetros.
Porque a base aeróbica dele melhora muito, melhora Aham. demais. E às vezes o cara odeia corrida, que era muito comum. E o E tem pessoas que intervalado? odiavam corrida que hoje eu escuto falar, nossa, tô correndo. Eu falo, você odiava a corrida? Eu gostei do cross. Eu falo, cara, que bom. Eu tô encontrando muita gente assim Né? também. Tipo, Muito, A muito. Gisele era uma Eu dessas sou essa. pessoas, tá? Eu Quando fui eu falando, entrei na eu falei, vida olha eu dela, aí. ela não corria. E Hoje, hoje, às adoro. vezes, eu quero faço correr. Eu corrida falei, mas de de rua. novo? Meu, coloca